Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Manual do Projetor. Essa é a aula de número 4 e hoje a gente vai dar sequência à aula de ontem, né? Que ontem a gente estava falando sobre espiritualidade e sobre as consequências de ser um ser espiritual, positivas e negativas. Hoje a gente vai terminar a parte que a gente estava falando das partes positivas e em sequência a gente vai entrar na parte negativa, né? Pra gente finalizar esse capítulo aqui e dar sequência, né, aos outros capítulos que virão. Mas antes de eu começar, eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos das nossas aulas que a gente vai lançar aqui. E também para você poder compartilhar com aquelas pessoas que gostam de conhecimentos espirituais, que gostam de saber sobre esses assuntos que você viaja na maionese, né? Então vai lá, compartilha com aquele seu amigo, né, com os familiares que gostam de ouvir isso aí, porque o conteúdo tá muito bom. E se você também não viu as outras aulas, eu vou estar deixando algum link aqui em algum cantinho da tela para você ir lá e clicar e poder assistir desde a primeira aula, porque é muito importante você pegar toda a sequência, né, das aulas para você entender completamente o conteúdo aqui. E outro recadinho, se você não tem a paciência, né, de ver uma aula por dia, um capítulo que será lançado por dia, eu te convido também para você entrar lá no nosso site www.manualdoprojetor.com.br e adquirir o nosso e-book que a gente está estudando, né? O e-book é baratinho, cara, R$ 9,90, muito baratinho para você ter esse conhecimento grandioso e para você pegar ali, né, poder ler aonde que você quiser, tá bom? E é obrigatório? Não é obrigatório, por quê? Porque você está recebendo todo o conteúdo aqui de graça através desses vídeos, porém vai ser muito bacana se você puder dar essa força aqui pra gente poder continuar entregando todo esse conhecimento, né, gratuito aqui para você, certo? Então, sem mais delongas, vamos continuar o capítulo que a gente estava ontem. A gente parou aqui, né? Ações e reações se tornando seres espirituais positivas. A prática espiritual tem de ser revelado um eficaz antídoto contra o estresse e a ansiedade, promovendo um estado geral de bem-estar. Neste subcapítulo, exploraremos as evidências científicas que sustentam a ideia de que a espiritualidade pode ajudar na regulação emocional e no enfrentamento dos desafios diários. Através da análise de diversas pesquisas, compreenderemos como a espiritualidade não apenas alivia o estresse, mas também contribui para uma vida mais equilibrada e significativa. Estudos indicam que a espiritualidade está relacionada a níveis mais baixos de estresse e ansiedade. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Duke em 2022 revelou que indivíduos que praticam regularmente atividades espirituais como meditação e oração apresentam uma redução significativa nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Os pesquisadores notaram que a prática espiritual não só acalma a mente, mas também fortalece a resiliência emocional, permitindo que os indivíduos lidem melhor com as adversidades cotidianas. Além disso, a espiritualidade pode promover o bem-estar ao construir uma rede de apoio social. Um estudo da Universidade de Harvard em 2023 mostrou que pessoas que se identificam como espirituais tendem a ter relações interpessoais mais saudáveis e satisfatórias. O suporte social é um fator crucial na redução do estresse, pois oferece um espaço seguro para compartilhar preocupações e buscar consolo. Assim, a espiritualidade atua não apenas no nível individual, mas também no coletivo, fortalecendo os laços comunitários. Para aqueles que desejam incorporar as práticas espirituais em sua rotina diária, existem várias técnicas acessíveis. A meditação, por exemplo, é amplamente reconhecida por seus benefícios na redução do estresse. De acordo com um estudo de 2023 publicado na revista Psychological Science, a meditação Mindfulness pode diminuir a reatividade emocional e aumentar a sensação de calma e clareza mental. A prática regular de Mindfulness ajuda os indivíduos a se tornarem mais conscientes de seus pensamentos e emoções, permitindo um autocontrole maior sobre si. Outra técnica eficaz é a gratidão. Pesquisas sugerem que manter um diário de gratidão pode melhorar significativamente o bem-estar emocional. Um estudo conduzido pela Universidade da Califórnia, em 2023, descobriu que indivíduos que registram diariamente motivos para serem gratos relataram níveis mais altos de felicidade e satisfação com a vida. Essa prática simples apenas transforma a perspectiva do indivíduo, mas também
promove uma maior apreciação pelas pequenas coisas da vida, reduzindo assim a ansiedade e o estresse. Ademais, a conexão com a natureza tem se mostrado uma forma poderosa de reduzir o estresse. Um estudo da Universidade de Stanford em 2023 revelou que passar tempo em ambientes naturais pode diminuir a ruminação e melhorar o humor. A espiritualidade frequentemente envolve uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor. E essa relação pode ser fortalecida através de atividades ao ar livre, como caminhadas ou meditação em parques. A natureza oferece um espaço propício para a reflexão e renovação, contribuindo para um estado de paz interior. É fundamental ressaltar que, embora a espiritualidade ofereça muitos benefícios, deve ser abordada de maneira equilibrada. A prática espiritual deve ser vista como uma ferramenta para o bem-estar, não uma solução única para todos os problemas. É essencial que os indivíduos mantenham uma abordagem crítica e reflexiva em sua jornada espiritual, evitando armadilhas como o fanatismo ou a idealização excessiva de práticas espirituais. Em conclusão, a espiritualidade pode ser uma aliada poderosa na redução do estresse e na promoção do bem-estar. As evidências científicas apoiam a ideia de que práticas espirituais como meditação, gratidão e a conexão com a natureza podem ajudar a regular as emoções e enfrentar os desafios diários. Ao explorar as consequências negativas que podem surgir do estudo espiritual, é crucial que os leitores mantenham em mente os benefícios que uma prática equilibrada pode trazer para as suas vidas. No próximo subcapítulo, abordaremos as consequências negativas do estudo espiritual, preparando o terreno para uma compreensão mais abrangente dessa jornada complexa e multifacetada. Então vou dar uma resumida aqui, né? Eu vou resumir também as outras partes junto com essa aqui, né? E mais uma vez, se você não viu o capítulo anterior, volta lá no vídeo anterior para a gente poder dar sequência aqui para você entender melhor todo o conteúdo, certo? Cara, então é isso. Quando você começa a colocar práticas espirituais na sua vida, como meditação, como falou aqui, um grupo, ou também você se relacionar com pessoas que têm quase a mesma crença espiritual que você, que pensa quase da mesma forma. Isso é algo muito bom, porque você vai ter com quem trocar ideias, você vai ter com quem ali discutir, né, coisas da vida e coisas espirituais. Isso abrange muito a nossa espiritualidade. Se conectar com pessoas assim que querem uma evolução espiritual é muito importante para a sua caminhada espiritual. Porque mais para frente, nas partes negativas que você vai ver, que você vai ter certas partes negativas que você não vai sentir tanto. Assim, se você tem alguém ali para você conversar, para você trocar uma ideia ali, certo? Então ter alguém ali para você conversar sobre as suas coisas espirituais é muito importante. É muito importante mesmo. Lembrando que, como no comecinho eu falei, espiritualidade é totalmente diferente de religião. Então a gente também tem que saber diferenciar um pouco isso, né? Espiritualidade de religião. A espiritualidade é tudo. A religião simplesmente é como se fosse uma escola que você está estudando ali para saber como que funciona, né, toda a espiritualidade. Outra coisa também muito importante que eu coloquei é a prática da gratidão. Cara, é incrível. Tem uma técnica que eu fazia de murmuração, né? Às vezes você tá ali, tá reclamando. Pega um elástico, né, uma gominha ou até mesmo um anel. Vamos colocar no conceito do elástico. Você coloca aqui na mão, aqui, ó. Colocou aqui na mão, tal. Teve um pensamento ruim, reclamou. Troca o elastiquinho de mão ou o anel ali de dedo, para você ver o tanto que você se auto-sabota o dia inteiro. Cara, quando eu comecei a fazer isso, cara, era toda hora passando a gominha de um braço pro outro, até que realmente eu peguei um hábito de não murmurar mais, né, de não, né, reclamar mais das coisas, e só a gratidão. Então toda vez que você dá uma reclamadinha, muda aqui e agradece pelo aquilo que você reclamou. Tipo assim, ó, não é para você agradecer a reclamação, é para você fazer algo ao contrário, entendeu? Tenta buscar algo positivo através disso de ruim que esteja acontecendo na sua vida. Porque uma coisa é certa, só do fato de você buscar algo positivo, entre aspas, já é uma coisa negativa, certo? E se você aceitar algo negativo e procurar uma solução para isso, é uma coisa positiva. Então, às vezes ali você também tem que ficar atento nisso aí, né? Então, se você tá procurando sempre reforçar o positivo, não é tão legal assim. Você tem que aceitar aquilo que você tá. A partir do momento que você aceitou, então automaticamente as coisas já vão acontecer, certo?
Então agora vamos continuar dando início aqui. Agora vamos entrar na parte negativa. Negativas. A busca por significado e conexão espiritual é uma jornada que muitos iniciam em algum momento de suas vidas. Contudo, essa exploração pode rapidamente se transformar em um caminho perigoso, onde o fanatismo e o dogmatismo se tornam armadilhas sutis, mas devastadoras. O fanatismo, que se caracteriza pela adesão rígida e inquestionável a crenças, pode levar à exclusão de outras perspectivas e à intolerância. Neste subcapítulo, examinaremos como a intensa busca por crenças espirituais pode resultar em uma mentalidade dogmática, sacrificando a flexibilidade e a abertura necessária para um verdadeiro crescimento espiritual. Historicamente, o fanatismo tem sido uma força motriz por trás de conflitos e divisões sociais. Um exemplo notável é a Aquisição, que ocorreu entre os séculos XVII e século XIX, quando a busca por uma verdade religiosa levou à perseguição de milhares de pessoas. Segundo o historiador Edward Peters, em seu livro Inquisition, a Inquisição foi motivada pela crença de que a pureza da fé precisava ser defendida a qualquer custo, resultando em uma mentalidade que não tolerava a dúvida ou a dissidência. Esse tipo de dogmatismo não é exclusivo do passado, ele persiste de diversas formas nas sociedades contemporâneas, onde grupos religiosos ou espirituais podem se tornar intolerantes em relação às visões divergentes. O fenômeno do dogmatismo não se limita apenas a contextos religiosos. Em muitos círculos espirituais modernos, a busca por uma verdade absoluta pode levar à rejeição de práticas ou crenças que não se alinham com a visão particular de um grupo. A psicóloga social Ella Langer, em seu estudo publicado na revista Psychological Science em 2023, destaca que a rigidez nas crenças pode limitar a capacidade dos indivíduos de se adaptarem a novas informações e experiências. Essa falta de flexibilidade pode resultar em uma visão de um mundo estreito, onde a verdade é percebida como uma questão de tudo ou nada. Além disso, o dogmatismo pode criar um ambiente onde a crítica e a autorreflexão são desencorajadas. Quando as pessoas se tornam excessivamente rígidas em suas crenças espirituais, elas podem perder a capacidade de questionar e explorar. Isso não apenas limita o crescimento pessoal, mas também pode levar a interações sociais prejudiciais. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard em 2022 revelou que indivíduos com crenças dogmáticas tendem a ter menos empatia e compreensão em relação a outras perspectivas, resultando em relacionamentos mais superficiais e tensões interpessoais. Portanto, é crucial para aqueles que exploram a espiritualidade que mantenham uma mente aberta e crítica, a flexibilidade nas crenças, incorporando novas ideias e experiências em sua jornada espiritual. O filósofo e teólogo Paul Tillich, em seu livro The Courage to Be, argumenta que a verdadeira espiritualidade deve ser baseada na coragem de questionar e na disposição de abraçar a incerteza. Essa abordagem não apenas enriquece a experiência espiritual, mas também promove um diálogo mais saudável entre diversas crenças e práticas. Abordaremos exemplos contemporâneos que ilustram os perigos do fanatismo e do dogmatismo. Veremos como movimentos espirituais que começam com boas intenções podem se desviar para a intolerância e a exclusão. Através de análises críticas, buscaremos entender como manter uma abordagem equilibrada e aberta pode ajudar a evitar esses riscos. A importância de cultivar uma mentalidade que valoriza a diversidade de pensamentos e experiências será enfatizada, destacando que a espiritualidade deve ser uma fonte de conexão e compreensão, e não divisão. Deixa eu só dar uma explicada agora. Essa parte aqui do fanatismo e do dogmatismo, isso é muito perigoso, muito perigoso. É onde que a gente, em outros capítulos também eu vou abordar muito isso, onde que entra o seu ego espiritual. A partir do momento que você começa a ter um entendimento um pouquinho maior ali da espiritualidade, essa parte do seu ego espiritual entra ali muito forte, onde que às vezes você vai achar que você é mais sábio do que o outro, que você é um pouquinho melhor do que o outro, e isso é uma armadilha tremenda, cara. Isso, cara, te lasca muito, porque isso é literalmente um verdadeiro imã pra espírito ruim tá do seu lado, tá ligado? Pra nego literalmente zoar com a sua cabeça e achar que você é o cara, que levar o seu ego lá em cima. Então isso é muito perigoso.
Independente dos conhecimentos que você tenha, independente da sua sabedoria que você tenha, nunca ache que você sabe muito, nunca. Eu mesmo, no comecinho da minha jornada espiritual, eu passei por esse processo. E eu tive várias experiências fora do corpo com isso, cara, que me fizeram lá embaixo, que colocaram eu no sapatinho ali de novo, na sandalinha da humildade, no caso ali, para reconhecer que realmente eu não sou nada comparado à grandeza desse universo. Quanto mais você sabe, mais ignorante, literalmente, você sabe que é. Porque esse mundo, você nunca vai saber de tudo. Por mais que você passe a vida inteira estudando sobre tudo, você nunca vai saber de tudo. Então essa parte do fanatismo e do dogmatismo também, de você achar que só a sua maneira de pensar, só o seu modo de levar a espiritualidade é o certo, então isso vai te colocar em muitas encrencas, muitas furadas, né, muito grande. Então tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado no momento em você se achar que você sabe demais, porque você não sabe. A espiritualidade vai te dar uma boa lição se você ir pelo esse caminho, viu? Vamos continuar aqui. À medida em que avançamos, refletiremos sobre como a flexibilidade nas crenças pode não apenas enriquecer a jornada espiritual, mas também promover um ambiente mais incluso e acolhedor. A próxima sessão abordará o impacto do isolamento social e da desconexão que pode ocorrer quando as crenças espirituais se tornam uma barreira em vez de uma ponte. Compreender esses aspectos é essencial para navegar na complexidade da espiritualidade e na viagem astral, permitindo que os indivíduos explorem suas crenças de maneira crítica e aberta. A busca por experiências espirituais pode, de maneira paradoxal, levar ao isolamento social, quando as crenças de um indivíduo se distanciam das normas sociais predominantes. A desconexão com os amigos e familiares tendem a se identificar. Esse fenômeno é particularmente relevante em um mundo onde a espiritualidade é frequentemente percebida como uma jornada pessoal, muitas vezes solitária. A literatura acadêmica tem investigado essa relação, revelando que, em certos casos, a espiritualidade pode acentuar sentimentos de solidão e exclusão. Um estudo realizado na Universidade de Michigan examinou a conexão entre práticas espirituais e a solidão em um grupo diversificado de participantes. Os resultados mostraram que, embora a espiritualidade possa proporcionar conforto em um senso de propósito, aqueles que se dedicam intensamente às práticas espirituais frequentemente relatam uma diminuição nas interações sociais. Isso ocorre porque suas crenças podem divergir significativamente das de seus círculos sociais, resultando em um sentimento de alienação. Assim, a busca por significado pode gerar um paradoxo. Quanto mais um indivíduo se aprofunda em sua espiritualidade, mais isolado ele pode se sentir. Além disso, a desconexão social pode ser agravada pela percepção de julgamento ou incompreensão por parte dos outros. Um estudo conduzido por Volkes, na Universidade de Barcelona, convencionais frequentemente enfrentam estigmas sociais. Essa marginalização pode criar barreiras à comunicação e ao entendimento, resultando em um ciclo vicioso de isolamento. Muitas pessoas hesitam em compartilhar suas experiências espirituais com amigos e familiares, temendo reações negativas ou críticas. Como consequência, elas podem se afastar ainda mais, criando um vazio que dificulta uma construção de relacionamentos significativos. É importante ressaltar que o isolamento social não é uma consequência inevitável da espiritualidade. Muitas pessoas conseguem equilibrar suas práticas espirituais com interações sociais saudáveis. A chave está em encontrar um meio termo que permita a expressão espiritual sem sacrificar a conexão humana. Um estudo de 2024 na Universidade de Harvard destacou que indivíduos que participam de grupos espirituais ou comunidades de fé tendem a relatar níveis mais altos de satisfação social. Esses grupos oferecem um espaço seguro para a troca de ideias e experiências, promovendo um senso de pertencimento que pode contrabalancear a solidão. Refletir sobre as suas próprias interações sociais é essencial para aqueles que estão em uma jornada espiritual. A autoavaliação pode ajudar a identificar se a busca por experiências espirituais está impactando negativamente as relações pessoais. Perguntas como: eu estou me afastando de amigos e familiares?
Ou minhas crenças estão criando barreiras em vez de conexões? Esses tipos de perguntas podem ser úteis. A consequência desses padrões podem levar a ajustes que promovam um equilíbrio saudável entre a espiritualidade e a vida social. Uma abordagem prática para mitigar o isolamento social é integrar a espiritualidade em contextos sociais. Participar de retiros espirituais, workshops ou grupos de discussão podem proporcionar oportunidades para conhecer pessoas com interesses semelhantes. Além disso, compartilhar práticas espirituais com amigos e familiares pode abrir portas para diálogos significativos e fortalecer laços. Um estudo de atividades espirituais como meditação ou yoga pode aumentar a coesão social e reduzir a sensação de solidão. À medida que exploramos as consequências negativas da espiritualidade, é crucial lembrar que a desconexão social não é um destino final, mas sim um desafio a ser enfrentado. A busca por significado e conexão espiritual deve ser equilibrada com a necessidade humana de relacionamentos. A reflexão continua sobre como nossas crenças e práticas espirituais impactam nossas interações sociais. É fundamental saber isso para garantir que a jornada espiritual enriqueça nossas vidas em vez de isolá-las. Abordaremos agora os conflitos internos e crises de identidade que podem surgir durante a exploração espiritual. Muitas perguntas nos surgem, por exemplo, como as crenças pessoais podem entrar em conflito com as expectativas sociais? Quais estratégias podem ser utilizadas para lidar com esses desafios? Essas e outras questões serão fundamentais para entender a complexidade da jornada espiritual e suas implicações no dia a dia. Dá uma outra, explicação rápida. Cara, isso também, esse isolamento, esse afastamento social, quando você começa a buscar um certo tipo de conhecimento espiritual mais profundo, vai acontecer, isso acontece com todo mundo. Eu mesmo, por exemplo, quando me despertei para esse mundo, a partir do momento quando eu comecei a estudar muito a fundo mesmo, literalmente eu perdi todos os meus amigos que eu achava que eu tinha. Amigos esses que eram coisa desde quando eu era pequeno, 6 anos de idade, a gente manteve uma amizade até esse certo momento de 20 e poucos anos de amizade. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar certas coisas espirituais, a gente foi se desconectando, porque as nossas crenças eram diferentes uma das outras. Então, você não tem mais aquele grupo de apoio que você vai poder trocar uma ideia legal, que você vai poder falar sobre seus pensamentos, sobre a sua idealização de espiritualidade. Porque a maioria das vezes, dependendo do grupo que você se encontra, da sua família, dos seus amigos, eles vão te julgar. Eles vão falar que é errado a maneira que você pensa. No meu caso, que eu saía do corpo e vejo espírito, essas paradas, é coisa do diabo, sai desse caminho, esse caminho não te pertence, é isso que a coisa do mal quer. E poucas pessoas vão querer sentar com você e discutir sobre os assuntos espirituais mais profundos, sobre o que acontece além da vida. Porque a maioria das pessoas está preocupado com aqui e agora, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em comprar uma casa, preocupado em comprar um carro, preocupado em tal lugar, em viagem disso, aquilo. Não que isso seja errado, não, isso não é errado. Mas, como eu disse, são poucas pessoas que vão querer conversar com você sobre o pós, sobre o depois. E isso é o mais importante, porque a gente está nessa caminhada aqui agora, terrena, para a gente ter uma vida melhor do outro lado, Como Jesus disse, a vida futura. Não que seja uma vida futura, porque você só tem uma vida, A reencarnação simplesmente são pós-vida, são vidas entre vida, entendeu? A sua reencarnação, a reencarnação é simplesmente para você melhorar as suas emoções, para você poder pensar melhor no mundo espiritual. Então é por isso que você vem para cá, para aliviar suas dores emocionais, para aliviar o que seu espírito ali tá machucado e sentindo ali, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes quando você for começar a cair de cabeça mesmo em um estudo espiritual mais fundo, você vai perder muitas conexões e vai ser muito difícil você fazer conexões. Mas também quando você faz uma conexão, é uma conexão muito grandiosa, muito sincera, E onde você dá muito valor a isso. Isso também é uma coisa muito, muito importante. E literalmente não que você vai ficar sozinho, mas a espiritualidade sempre vai colocar pessoas ali do seu lado que vão te apoiar, que vão te ajudar também nessa jornada espiritual. Vamos voltar para cá. A exploração espiritual pode ser uma jornada profundamente enriquecedora, mas também pode dar origem a conflitos internos e crises de identidade. Esses desafios frequentemente emergem quando as crenças pessoais de um indivíduo colidem com as expectativas sociais ou familiares.
À medida que pessoas se aprofundam em suas práticas espirituais, é comum começarem a questionar valores que antes eram considerados inquestionáveis, resultando em uma reavaliação de sua identidade. Um estudo conduzido por James Harlow e colaboradores na Universidade de Harvard revelou que 97% dos participantes relataram confusão sobre sua identidade após iniciarem uma prática espiritual intensa. Essa confusão pode ser intensificada por pressão externas, como a necessidade de conformidade com normas sociais ou familiares. Por exemplo, indivíduos que cresceram em ambientes religiosos rígidos podem enfrentar resistência ao explorar crenças que divergem das ensinadas durante a infância. Essa resistência pode gerar sentimentos de culpa, ansiedade e até mesmo isolamento social. Além disso, a crise da identidade pode ser uma consequência direta da busca por autenticidade, em um mundo onde as expectativas externas definem frequentemente o que é considerado normal. Aqueles que buscam uma conexão mais profunda com sua espiritualidade podem se sentir alienados. Um estudo de 2023, publicado na Journal of Spirituality in Mental Health, destacou que 45% dos entrevistados relataram sentir-se isolados devido à sua jornada espiritual, especialmente quando suas crenças não eram compreendidas ou aceitas por amigos e familiares. Para lidar com esses conflitos internos de maneira saudável, é fundamental adotar estratégias que promovam a autoaceitação e a reflexão crítica. A prática da meditação, por exemplo, tem se mostrado eficaz na promoção da autoconsciência e na redução da ansiedade associada a crises de identidade. Um estudo de 2023 realizado pela Universidade de Stanford demonstrou que a meditação mindfulness pode aumentar a resiliência emocional, permitindo que os indivíduos enfrentem melhor as dificuldades relacionadas à sua identidade espiritual. Outra estratégia importante é buscar apoio em comunidades que compartilham crenças semelhantes. Pertencer a grupos espirituais pode proporcionar um espaço seguro para discutir dúvidas e inseguranças. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center em 2023, 58% dos indivíduos que participaram de grupos espirituais relatam uma sensação de aceitação e apoio, o que ajudou a mitigar sentimentos de isolamento e conflito interno. É essencial também cultivar uma mentalidade de crescimento, encarando os desafios como uma oportunidade de aprendizado, em vez de ver a crise de uma identidade como um obstáculo. Os indivíduos podem optar por interpretá-la como uma fase de transformação. Essa perspectiva pode facilitar a adaptação a novas crenças e valores, promovendo um sentido de autenticidade e propósito. Um estudo de 2024 na Universidade de Iowa indicou que pessoas que adotaram uma mentalidade de crescimento durante crises de identidade tiveram maior probabilidade de desenvolver uma visão positiva de suas experiências espirituais. Em resumo, os conflitos internos e as crises de identidade são aspectos comuns da exploração espiritual. Embora possam ser desafiadoras, elas também oferecem oportunidades valiosas para o crescimento pessoal e a autodescoberta. Ao adotar estratégias saudáveis como a meditação, a busca por comunidades de apoio ou até mesmo amigos que simpatizam com as suas crenças espirituais, é a manutenção de uma mentalidade de crescimento. Os indivíduos podem navegar por essas crises de forma mais eficaz. Esse processo não só apenas ajuda a resolver conflitos internos, como te eleva espiritualmente. Então é isso, cara. Literalmente é isso. Quando você também começa a buscar um caminho espiritual para você, você começa a se questionar sobre as suas crenças, sobre os seus valores, sobre si mesmo, né? Que você começa a ver que coisas que você dava valor realmente não tem valor no mundo espiritual. E às vezes é quase ao contrário. Coisas que você acha que não tem valor aqui, tem muito valor lá. Por exemplo, a humildade, cara. Não, tipo assim, a humildade que eu digo no sentido de você achar que você não é demais o centro das atenções, que você é o cara. Você tem que ter um pouco de empatia ali. É igual as pessoas falam, você tem que ter amor próprio, mas você tem que ter muito cuidado com esse tipo de amor próprio que você tá colocando em si mesmo, que às vezes esse amor próprio vai chegar um momento que ele vai virar um ego brabo,
muito brabo mesmo, que você vai achar que você tá tendo um amor próprio em si, mas não é, literalmente ali é só seu ego falando para você e comandando ali a sua mente, certo? Então, as dificuldades de você se tornar um ser espiritual, na minha opinião, são essas. São afastamento de familiares, amigos, de ciclos sociais que você estava acostumado. Literalmente você querer ficar mais na sua, que você, sabe, você vai ver a futilidade do mundo, a futilidade das coisas. E quando você tá buscando uma jornada espiritual mais além disso, você fica muito... Você quer se distanciar dessas coisas, entendeu? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado muito nisso, entendeu? Crise de identidade você vai ter. Não adianta, quando você começa a buscar um estudo espiritual mais a fundo, você começa com as suas crises de identidade. Você se questiona quem é você, quais são as suas crenças, você se questiona em tudo. Então esse é algo muito, às vezes, negativo, que muitas vezes alguém não consegue passar por aquilo. Às vezes as pessoas não conseguem se refazer, né? Elas têm medo disso e, igual eu falo, às vezes pelo afastamento social de familiares, amigos ou relacionamento, você dá um passo atrás, você não quer perder aquilo que você acha que tem, né? Quando na verdade, simplesmente quando você busca um conhecimento espiritual maior e as coisas começam a se afastar, você não tinha nada, porque nada que é seu afasta, independente do caminho espiritual que você esteja ou não. No próximo capítulo a gente vai falar sobre seres espirituais, amparadores, obsessores e assediadores e como evitar o assédio. Cara, esse capítulo aqui é um dos mais importantes, que você vai entender literalmente como os amparadores trabalham e como os obsessores também podem afetar a sua vida, porque aquilo lá, cara, tá em todo lugar, amparador, obsessor tá em todo lugar, mas você tem que saber se conectar com qual ali você vai estar com uma conexão mais ali, né, afiada, mais ali perto ali. Então não perca o próximo capítulo, é muito importante, não que os outros não sejam, mas esse também é muito importante você saber, para você literalmente ter uma noção de como eles trabalham no astral, porque às vezes a gente acha que só porque a gente tem um certo tipo de anjo da guarda, ele é obrigado a fazer as coisas por nós, mas acompanha esse capítulo aí que você vai cair do cavalo de saber disso aí, tá bom? Mais uma vez eu quero convidar você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo pro YouTube entender, né, que é um vídeo bom, que é um vídeo de conhecimento, e você também vai estar ajudando aqui a gente a crescer, né, o nosso canal. E também compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam do conhecimento, com pessoas que queiram saber mais sobre assuntos espirituais e da projeção astral. Outra coisinha também, te convido também a participar lá, a seguir o nosso canal lá no TikTok, lá também eu coloco conhecimentos afora, lá são uns videozinhos mais curtos de 2 a 3 minutinhos, com explicações ali resumidas sobre a espiritualidade em geral e a viagem astral. Então te convido lá para você seguir o nosso TikTok também e todas as outras nossas redes sociais que vai estar aqui na descrição desse vídeo, certinho? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e tenha um bom dia. Fui!